escola. E eu estava aflita. E aí eu consegui que uma outra mulher, uma vizinha, desse carona menino. Então, como eu disse aqui no início, a gente pode se apoiar e deve se apoiar um no outro. A gente não deve nunca perder essa esperança na vida, no outro, no apoio do nosso irmão, né? Da nossa irmã. E aí a gente consegue a vida ficar mais leve, né? Aí agora eu estou mais leve. Eu sei, pronto, agora os meninos, né, já vão ser levados por uma mulher, né, amiga, trabalhadora também, e vão ser recebidos em casa por outra mulher, trabalhadora também, que é uma trabalhadora do lar, que é nossa amiga, nossa secretária. E aqui nós estamos numa instituição, no sindicato, né? Feito, como disseram aqui, de parabéns, é o segundo evento que eu venho aqui no sindicato, numa estrutura dessa, e que mostra que nós temos força, que somos capazes. Para quem não me conhece bem, Só um minutinho. Eu gostaria de informar logo a mesa toda, tá, ok? Eu vou chamar o coordenador do SIDAX Bahia, Aldenilson Rangel, a compor a mesa, por gentileza. Venha, meu amigo. Gostaria de também convidar a senhora Mariana Lima Nogueira para compor a mesa. E o nosso companheiro, amigo José Cristiano Soster. Pronto, agora aqui, um monte de gente aqui para apoiar. Para me apoiar, claro. E parabenizar o mês das mulheres, né? Sim. Vocês terão 20 minutos, a senhora, tá certo? E eu estarei aqui com as placas da pressão. Ótimo. Então, aí a gente vem aqui, como eu estava dizendo, né, no sindicato, que é uma instituição importante para qualquer categoria de trabalhadoras, de trabalhadores, e falar sobre formação. E aí, formação, a gente entendendo, é uma palavra bem ampla, né? Formação. Mas eu acredito que aqui, enquanto gestora da Secretaria de Saúde, enquanto ainda diretora da Escola Técnica, mas que está passando nós estamos num momento de transição, onde as coisas mudam na vida, então nós estamos formando a nossa Escola de Saúde Pública do Estado da Bahia, e com isso deixa de existir a Escola Técnica e a Escola Estadual de Saúde Pública, a Escola Técnica com 23 anos, e a Escola de Saúde Pública, se não me engano, são 15, acho que faz 16 anos esse ano, para dar esse passo importante, reunindo numa escola só os dois campos, o campo do nível superior, ou nível universitário, e o campo do nível médio, onde nós realizamos os cursos técnicos e outros cursos como qualificação, requalificação, atualização, e estamos agora desenvolvendo a primeira turma no curso de especialização técnica em segurança do paciente, que tem sido um curso que as trabalhadoras dos hospitais da CESAB estão fazendo, já está na 4ª turma, e agora nessa turma nós conseguimos construir um curso de especialização nessa área do cuidado, né, com a saúde tão importante que é a segurança do paciente. E a gente também, a Escola Técnica, futura Escola de Saúde Pública da Bahia, porque ainda não está no papel, então a gente tem que ficar fazendo essa fala assim, né, dessa transição que é importante. Né? Os certificados, os diplomas saem como escola técnica. Porém, mas eu acredito que as coisas são assim mesmo, a gente vai dando passo e vai, né, fazendo essa construção. Uma tentativa até de ser
participativa, numa tentativa de atender, continuar atendendo de verdade as necessidades do Sistema Único de Saúde. Então, falar, né, formação. Os agentes comunitários e agentes de combate às endemias são categorias profissionais que entram no sistema de saúde como? Entram no sistema de saúde a partir de uma necessidade vibrante ali do sistema de saúde, da situação de saúde caótica, né, no país, e entram com essa missão de fazer essa transformação, de ajudar nessa transformação dessa realidade, não é isso? Então, mas eu sempre digo isso, mas por que é assim? As pessoas do nível médio, que isso não é à toa, como já foi dito aqui, a sociedade que a gente vive não é uma sociedade capitalista, uma sociedade que não prioriza, o homem não prioriza os sentimentos, não prioriza, né, os conceitos humanitários. Essa é a nossa realidade que estamos aí envolvidos. Pois bem, então, vem essas categorias na saúde para atender a essa necessidade. E é incrível, porque geralmente é assim com as categorias que vêm de classes populares, quando adentram na saúde. Vejamos, não sei se vocês têm aqui mães ou pais que foram atendentes de enfermagem, ou visitador sanitário, agente de saúde, né? Essas denominações que iam a mercê da necessidade do serviço, sem uma política bem traçada, sem uma avaliação, sem um planejamento, sem um monitoramento, que hoje a gente já avançou muito nessas questões, e era jogada lá, você vai desenvolver isso aí, se vire, né? Sem uma formação. Mas o brasileiro, que a gente cantou o hino aqui, e a gente tem dentro da gente muita coisa boa e compromisso, foram e desenvolveram bem, e desenvolvem bem as atividades. Mas a gente também sabe que desse jeito vão ter coisas que as pessoas não vão poder fazer milagre porque não tiveram acesso ao conhecimento. E formação é isso. O que é uma formação? É um acesso ao conhecimento para você comparar aquilo que você já sabe, porque a gente sempre sabe. Não é isso? Não existe o sujeito que não sabe nada e também não existe o sujeito que sabe tudo. Paulo Freire. Né? Então, a gente sai, aí vai e desenvolve aquela atividade que muitas vezes coloca até em risco a sua vida e a vida daquela pessoa que você está ali, ou daquela comunidade que você está ali, cheio de amor para dar, cheio de boas intenções, mas você não tem o conhecimento teórico, o fundamento. Você não está embasado em elementos importantes que são necessários para você estar desenvolvendo um trabalho. Um trabalho, ele tem um princípio, um meio, um fim. E um trabalho importantíssimo. Não, mas aí faz essa política assim, né, que a gente vem aí, né, ao longo da história da saúde no Brasil. Meia boca, né, é para pobre, não é isso? É para a gente excluída, para a gente que não tem o conhecimento, a gente faz assim, né? Dá esse jeitinho e vamos embora. Porém, esse povo brasileiro também lutador, que não é povo nem nada, de forma organizada na sociedade, intelectuais também envolvidos nisso, pesquisadores, universidades, etc., que graças à nossa reforma sanitária aí, a gente aprendeu um monte de coisa. E a gente não pode alijar, como eu disse, tem que estar todo mundo junto mesmo para poder achar as saídas. E foi se constituindo e avançando em determinadas coisas, até que a gente chega na questão de dizer, não, essa categoria precisa se organizar, essa categoria se organizou e precisa construir uma formação para ela. Não pode ficar assim, sem entender por que mesmo visita sanitária, sem entender nem por que eu tenho que preencher essas fichas. O que é que essas fichas vão dar? Esses dados que eu estou preenchendo vão dar onde? Como é isso mesmo? Ou a gente vai fazendo feito robô? Né? Então, se abre esse leque. E isso, como eu disse, por que eu estou aqui falando? Porque a gente já tinha
já tinha essa experiência com as atendentes, com os visitadores, não é isso? Na área de enfermagem, já tinha sofrido muito. E aí a gente fez esse avanço. Se viu que precisava ter escola, se viu que precisava ter formação, pesquisa, se viu que precisava construir material, criar, porque a escola é um espaço de criação, criar para melhorar a vida de todo mundo, de todos. Saber onde é que as cobras dormem, para poder a gente dar um passo adiante. Não é verdade? E aí a escola, como é uma escola do SUS, porque o SUS tem seu propósito, né? O SUS é uma estratégia revolucionária. O SUS é uma estratégia que diz, somos iguais. Todos merecem ter direito à saúde. Não é isso, minha gente, que o SUS diz? Então, a gente tem esse propósito de se conseguir. A gente avançou muito, a gente reconhece isso. Mas foram muitos tropeços também, né, nesse caminho aí. E a gente está aqui agora. Eu mesma queria estar aqui, cheia de respostas. E, sinceramente, não tenho muitas, não tenho. Tenho muitas indagações. Mas tenho algumas certezas. Nosso trabalho da escola, na construção da formação, que a gente problematizou muito, que é mesmo que a gente precisa, não é, formar, a gente priorizou, a gente teve a certeza. Esses agentes, tanto de agente comunitário como agente de combate às endemias, precisa dominar o que é o SUS. Precisa saber o que é reforma sanitária. Precisa saber para onde a gente vai. E aí, isso, com certeza, isso tem que ter na formação. Se é trabalhador de saúde, aí não tem conversa, nem adianta. Porque isso é básico. Todas as pessoas, e especialmente trabalhadores e trabalhadoras da saúde, precisam conhecer, saber isso. Quais são os princípios do SUS? Não é isso? Por que existiu essa reforma sanitária? O que é mesmo esse SUS? A gente tem uma fala de uma agente comunitária do curso, que ela contou, que ela disse, poxa, depois dessas aulas no curso, eu cheguei em casa e esclareci para meu pai e para minha mãe. A gente não deve aquele favor para o vereador, não, que emprestou ambulância quando a senhora foi, minha mãe, fazer aquela cirurgia lá na capital. Como é, minha filha? Eu não devo favor, ele não foi bonzinho que arranjou a ambulância, não. Não, minha mãe, sente aqui que eu vou contar o que é o SUS. Não é nada disso. É um direito que a gente tem. E o servidor público tem um dever, tem lei, minha mãe. Olha aqui, ó, como foi que tudo foi criado. Olha 80-80 aqui. Por isso que eu estou fazendo esse curso, minha mãe. É um direito que eu tenho, meu pai. Mas quer dizer que a gente não deve mesmo aquele favor aquele vereador? Não, a gente não deve. Que alívio. Então, o conhecimento, a formação, ela vem para libertar o sujeito, a sujeita. Eu falei isso agora, viu? A sujeita, pela primeira vez. Não sei. Então, vem para isso. É complexo. A gente estudou muito, fez mestrado, fez tese, e a gente continua estudando, né, Mariana, né? Chama, né? Continua estudando. Formação é isso. É a certeza que você não vai parar nunca de estudar. Porque as coisas estão mudando o tempo inteiro. Mas a gente tem que estar vigilante também. Porque aí, repare, na minha cabeça está falando aqui, eu não posso me esquecer que é o sindicato, sim, que tem, né? Que a gente precisa ter esse conhecimento, a categoria, convivendo com essas contradições da nossa sociedade capitalista. E, por outro lado, aí sempre eu vivi esse conflito. Minha gente, eu vou fazer 30 anos de CESAP, já trabalhava na prefeitura de Camaçari antes disso, trabalhando com esse conflito sempre. Formação e trabalho. Formação e trabalho. Como se dá isso na vida do sujeito? É uma labuta. Eu fiz mestrado trabalhando. Não é mole. Não é mole pensar em largar. Não vou aguentar. Porque você tem que cumprir a carga horária no trabalho. E olha o que a gente vive no oásis aqui na Bahia, né? Porque a gente ainda está no governo democrático,
não é isso? Do Partido dos Trabalhadores, vale ressaltar, é um oásis, e a gente ainda consegue ter determinadas liberdades no nosso Estado e garantia, como todos os ACEs, porque os ACs são todos funcionários públicos, isso eu sei. Né? Para o ACE, não é? Pois é, a gente não conseguiu isso ainda, não é? Vamos ficar positivos. Mas os agentes comunitários, a gente tem esse conforto, não é isso? Que são todos, graças à gestão, não é? Que lutou também junto com os trabalhadores por isso. Então, esse dilema. Mas, meu Deus, a gente sempre tem que viver esse dilema, porque na saúde entram as pessoas sem a devida qualificação e a gente precisa, nessa labuta, ficar qualificando mesmo ao mesmo tempo, como é que se diz? Mudando o pneu, não está andando. Não é fácil, não. Quem fez o módulo 1 aqui? Levante as mãos, por favor. Levanta a mão, minha gente, de verdade. Aproveita e respira. Na hora que levantar a mão. O oxigênio é fundamental para a gente. Muitos problemas na vida da gente é porque a gente não respira direito. Então, não é bom estudar? A gente está lutando para ter. Nós fizemos 19 mil, estamos quase nos 20 mil, 19.700 e alguma coisa. Né? E esse número que a gente conseguiu fazer o módulo 1 na Bahia. E as pessoas pedem. Né? A gente fez um material didático, que quem fez o módulo 1 conhece, a gente já revisou esse ano de novo, revisando, porque as leis mudam, a gente tem a questão, né, desse golpe que está acontecendo, que está em curso, e a gente tem que ir pelejando para garantir o que eu falei antes, essa libertação do pensar do sujeito. Tem que ter a libertação do pensar. Então, a gente vai adequando essa metodologia aqui. Por isso que as pessoas ficam doidas, os trabalhadores, querendo fazer o curso da Escola Técnica do SUS, o curso da Escola da SE. Eu entro na sala do curso de Educação Popular. Quando é que a gente vai ter o nosso curso na Escola Técnica? Porque essa é uma certeza, que a gente precisa, para as características dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, ser assim. E querem estudar, o tempo inteiro o pedido é isso. Então, só que agora a gente tem, a gente conseguiu fazer o módulo 2, porque aqui esse módulo que vocês receberam, vocês têm, não tem guardado? Guarda, isso é ouro. Mas eu estou precisando atualizar algumas coisas, mas a essência não. Então, quem formula isso foi a equipe da escola e os trabalhadores também, que sentaram. E continuam nos ajudando, porque a gente pega tudo que é estudado nas nossas turmas, as avaliações que são feitas no final do módulo 1, e a gente olha para elas e faz as modificações devidas, né? Então, formação é isso, é esse desafio. A gente fez aqui, o aluno aqui, eu estou sem óculos. De longe eu me enxergo. Então, pois é, né, Sérgio? Quem está mais aqui, aluno do ACE, do técnico de vigilância, que a gente ali arriscou também, foi uma batalha, não foi? A aula era de noite, não é isso? Fica à tarde de noite. Então, foi magnífico, porque a metodologia é maravilhosa, a preparação, os professores, a abertura em círculo, as aulas, porque a gente tem que olhar no olho do outro, perceber o outro. Porque a gente que trabalha com saúde, se na formação a gente não aplicar esses valores humanos de igualdade, de fraternidade, solidariedade, só no papel, não dá. Essa escola sempre fez isso, esse movimento sempre fez isso. A gente não pode ser na teoria, a gente tem que ser na prática. Olhar o sujeito, incluir quem é esse sujeito, quem é essa pessoa. Eu fui perguntar ao meu filho de 8 anos, João Honório, meu filho, quem é você? Ele disse, eu sou você. Aí eu disse, quem é você, João? Você. Com 8 anos. Às vezes é difícil a gente se encontrar no outro, mas a saída é essa. A gente tem que se olhar. Por isso que a nossa escola faz essa metodologia, que funciona muitas vezes como uma terapia. Uma terapia.
Porque você, quando você está na roda olhando para o outro, você está vendo tudo de bom e tudo, não vou dizer ruim não, mas de desequilíbrio, né? Em desacerto, assim, desacordo, às vezes. E assim a vida e a beleza da vida é essa. A mistura, as diferenças, a gente trabalha muito essa questão da aceitação das diferenças. Mas não no texto, só na prática. Tem alunos que, quando começa o curso, não aguenta sentar na roda. Levanta e fica, e olha para o chão, e olha para o teto. E, meu Deus, a Maria não suporta aquela criatura, misericórdia. E agora, como é que eu faço? E agora eu vou passar esse curso todo, essas horas todas, 400 horas olhando para a cara dessa pessoa, meu Deus. Aquele dali, meu Deus, aquele jeito dele eu não gosto. O jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de andar, o jeito... E depois, no final, todo mundo vai se encontrando em comunhão. Aquele sou eu também. Aquele... Não é assim, Sérgio? Não é assim? Não é assim? Não é? No começo e depois no final, verdadeiras evoluções nesse caminhar, nesse pensar. E eu fico feliz, porque vocês, ex-alunos, né, ou ainda alunos da escola, estão participando das instituições, se fortalecendo, porque o papel da escola é esse, a formação é essa. De mostrar que você, enquanto trabalhador, tem que se organizar no seu sindicato, nas suas associações, se fortalecer no coletivo. Por isso que a gente faz o círculo, por isso que a gente aprendeu isso com Paulo Freire. Não adianta vomitar o conteúdo e não querer saber de que lugar aquela pessoa fala. E por que ela fala daquele jeito. E por que ela é insegura, ou por que ela é tão segura. Porque... Então, trazer isso. Então, a gente vem nessa peleja, aqui também eu trouxe, viu, Mariana? O módulo que aqui a gente faz as 40 horas com as enfermeiras, com as professoras do curso. E aí, voltando à formação, é a formação no trabalho. Não adianta fazer uma formação distante da realidade, porque não vai funcionar, não funciona. A sala de aula ela tem que refletir os problemas do dia a dia, de toda a ordem ética, política, técnica. Ela tem que refletir isso, senão não transforma a realidade. O sujeito fica ali constrangido com todos os seus problemas guardados. Como é que uma pessoa assim vai aprender novos conhecimentos? É possível, gente? Se não tiver um espaço para falar, não é? Tanto que quando a gente faz a formação com os enfermeiros, para entrar no tema, dá um trabalho. Porque primeiro tem que ter a catarse delas falarem de todos os seus problemas no município. Aí depois que passam dessa fase, aí a gente esvaziou. Aí agora a gente pode começar a estudar esse conteúdo, a construir conceitos, enfim. Né? Então, isso que vocês viveram, não é isso na escola, quem fez o módulo 1 também viveu. A gente tem certezas. A gente tem uma certeza que a gente tem já um recurso e o módulo 1 para os municípios que ainda não fizeram, que hoje são 42 ainda, que eram 52, tem 42, a gente tem perna para cumprir com isso. Porém, o curso todo em técnico e agente comunitário, no caso do agente comunitário, a gente não tem garantia, recurso para isso. E o curso técnico em vigilância, aí é complicado, sabe por quê? Porque a gente não tem docente espalhado em todo o estado da Bahia para dar aulas sobre vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância ambiental. Estão concentrados aqui no grande centro. E aí? A gente vai dar o curso de qualquer jeito? Essa é outra certeza que nós temos. A gente não quer fazer as coisas de qualquer jeito. Demora, mas a gente tem que fazer direito. Não dá para entregar um conteúdo para o professor entrar na sala de aula e ele não amarrar princípios e valores que são importantes para a formação daquele sujeito. E fingir. Sempre eu pergunto, vocês querem diploma? Só diploma ou papel? Não. Que é o conhecimento, como foi dito aqui. E continuem assim. Continuem buscando isso. Então, aí o que é que a gente tem de certeza é isso. Que a escola, né? Eu, conversando com Mariana aqui antes, Mariana me deu algumas dicas que a gente precisa
institucionalizar, documentar algumas certezas que nós já temos, frente aí à questão dos agentes aí, combate às endemias e agentes comunitários de saúde, do que a gente entende dessas propostas novas aí desse governo, né? Desse governo que a gente não reconhece, federal, mas a gente também, por ser instituição, a gente tem que ir, como se diz, né, no popular, comer pelas beiradas, né? Pegando o limão, fazendo a limonada, quem não é besta nem nada. A gente não sai chutando a porta, né? Não sai jogando menino tudo com água fora da bacia, não é assim. Muita calma nessa hora. Mas uma certeza a gente já tem, empurrar e querer descer goela abaixo. Esse Profags, aí nem sonhando. Nem sonhando. Não é por aí, não é assim. Eu tenho essa certeza. Eu não vou nunca entrar num projeto desse em que eu vou dizer, olha, vem cá, eu vou ensinar aqui, você vai sair como técnico de enfermagem, viu? Aqui, vou dar esse curso, esse diploma aqui para vocês. Aí depois você volta lá para o seu trabalho e você faz aí umas coisas aí que você aprendeu, mas você, esse diploma não tem validade nenhuma. Você guarde lá, e você faça esse arranjo aí. Você é agente comunitário, agente de combate às endemias, você tem lá seu diploma guardado lá no seu guarda-roupa, mas você não você vai fazer o curativo ali, fazer aí a pessoa já cria coragem, já dá injeção, porque ela aprendeu no curso, e lá vai, quando estiver dando tudo certo, beleza. Quando der errado, eu quero ver. E aí você não está nem recebendo salário como técnico de enfermagem, ou como... Não é isso? Não tem como é isso. Na minha cabeça não entra, não. A mente tem sua matemática também. Né? Então, isso aí é o canto da sereia. Dizer ainda que o curso é um curso de graça. Não é de graça, a gente trabalha tanto, passou quantos meses? 5 meses para pagar imposto de renda, né? É 5 meses no ano, parece, ou é 5 meses. Então, esse dinheiro vai para quê? Políticas públicas. Então, elas precisam ser sérias. Não pode ser assim, o gestor acorda agora, acordei hoje, vontade de fazer o curso técnico de enfermagem para esses agentes, porque ficam esse prefeito, esse secretário, me atazanando, dizendo que o povo está lá, que a pessoa tem que tomar injeção, não tem que entender, porque mora lá na zona rural, porque senão vai ter que pagar na farmácia, não tem o dinheiro, e o curativo, veio, se operou, chegou em casa, quem vai colocar aquele curativo? E aí, sim, e a unidade básica de saúde? Fortaleça, coloque os elementos necessários dentro daquela unidade, dê a condição da pessoa fazer a visita, o técnico de enfermagem, com a enfermeira, com o médico, ir lá, aplicar aquela medicação, fazer aquele curativo, orientar a pessoa. Não, mas aí a velha história, como eu disse aqui no início. O velho arranjo. Então você faz ali aquele curativo, é o canto da sereia. Olha, eu vou dizer a vocês, no começo, eu até fiquei assim, viu? Meio balançada, que às vezes a gente recebe uma notícia assim, aí a gente até se balança, diz, opa, será que isso... Depois você vai, pensa, raciocina, e aí você vê as ciladas, as armadilhas disso. E aí, enquanto eu estando à frente desse campo, que é o nível médio no nosso estado, a escola do SUS, e a minha equipe também, nosso posicionamento é este. A escola não aderiu e não vai aderir. Cristiano está aqui, a CESAP também, nosso diretor da atenção básica, que sempre trabalhamos de forma parceira. Nós sentamos, discutimos, problematizamos e decidimos. Então, essa é uma certeza. Agora, vocês poderiam me perguntar, você tem a certeza de que a gente vai realizar esse curso técnico todo para a gente comunitária? 1.200 horas? Hein, Zezé? Eu não sei. Porque nós escolhemos um modelo de repasse, fundo a fundo, e nós dependemos da gestão municipal para poder realizar esse curso. Salvador, já mandei um ofício, oficializei a cobrança dos quase 400 mil reais que nós passamos à época, que já deve ter rendido muito, já deve estar aí, né? E eles, por causa da lei, né, de responsabilidade fiscal, da sua legislação no município, não fez o curso até hoje. Fez só o Grupo da Liberdade, porque as enfermeiras pegaram e fizeram sem receber um cristão, uma gratificação, né, para isso. Então, vocês precisam continuar, a escola está à disposição desse debate, dessa discussão,
para que a gente tome o melhor caminho. Que, ao nosso ver, o melhor caminho é continuar na peleja dizendo: queremos realizar a formação técnica em agente comunitário e a formação técnica em vigilância, os cursos técnicos. Tá bom? É isso. Nós teremos a seguinte didática. Nós vamos deixar aberto para as perguntas coisa para que as pessoas não percam o que vai perguntar. Depois das perguntas, eu passo para o próximo palestrante, tá certo? No final? Porque o pessoal diz que termina perdendo o raciocínio da pergunta. Tá, ok. Então, vamos passar para o segundo palestrante. Eu acho até que minha expectativa também aqui é essa: a gente vai construindo, né, na cabeça de vocês, né, e vai respondendo o outro, e aí eu acho que vai construindo, as falas vão construindo em cima, né? Tá ok, então a gente convida nesse momento o nosso companheiro José Cristiano Sosta, diretor da Atenção Básica do Estado da Bahia. Eu vou ficar de pé porque eu estou com uma rinite aqui que está me incomodando e eu respiro melhor. Tá? Bom, tem algumas coisas que a gente precisa conversar, né? Eu acho que a primeira coisa é isso. Assim, eu acho que precisa de ter espaços como esse para a gente estar dialogando e ampliando conhecimento. E aí uma das coisas que a gente precisa, que a gente está passando batido mesmo, assim. Eu não sei se vocês, todo mundo aqui tem ciência, mas ontem foi aniversário de 30 anos do SUS e da nossa Constituição. Ontem, 30 anos que a gente está nessa labuta, que a gente está lutando, e que isso é uma construção de uma sociedade. É como se nós escrevêssemos as leis, as receitas, as cartas de intenções, o nosso código de ética e de estrutura necessária para esse país andar e evoluir. E isso só foi possível porque existia uma conformação de pessoas, de políticos, de representantes. E essa Constituição, que é conhecida como a Constituição Cidadã, ela está sofrendo duros golpes nesses últimos anos. E aí é como se a gente tivesse feito uma obra-prima para alguns, para outros eu acho que ela precisa de ampliações, porque era a conjuntura política e é como a sociedade via naquele momento. E hoje as pessoas simplesmente estão desconsiderando e rasgando ou destruindo com essa obra que nós lutamos e que a gente buscou enquanto sociedade. Uma sociedade mais justa, com ampliação de direitos, com a garantia da saúde, educação, direito à terra, direito ao trabalho. Isso tem muito a ver com os agentes comunitários de saúde, porque por muito tempo a gente teve um debate sobre qual o direito pétreo que a gente iria garantir, o trabalho ou a moradia. Isso está na Constituição. Porque muitos agentes comunitários de saúde, quando ganhavam Minha Casa Minha Vida, tinham que ou ia por empate, muitas vezes a opção da gestão foi fazer vista grossa, né? Que eu acho que foi o mais adequado naquele momento, e que prejudicava. Ou o agente comunitário de saúde, ele ia morar numa casa própria e deixar o território de atuação, e aí incorrendo numa ilegalidade, e alguns gestores que queriam ser os legalistas, eles acabavam abrindo processo administrativo exonerando a agente comunitário de saúde. Então, é só para trazer para vocês de que a nossa Constituição foi e é que nos concede esse espaço de luta. Eu acho que a gente tem que ter essa clareza. Já a saúde ele é um bem.
que nós temos. Tanto que os conceitos que nós temos de saúde, como foi estruturada a legislação, é de que a saúde é um estado de bem-estar. Né? Então, esse bem é que ele está em jogo na sociedade. Porque o bem, na condição de uma visão socialista, é uma coisa. Na visão capitalista, é outra coisa. Então, é importante a gente saber disso. Tá? E a saúde, ela é vista, infelizmente, pela visão capitalista, como uma possibilidade de exploração. E isso nunca teve tão em voga agora, porque se buscou, inclusive, estabelecer planos populares, que tinha, inclusive, impacto direto sobre a agente comunitário de saúde e a agente de combate a endemias. Por quê? Porque simplesmente não é previsto a agente comunitário de saúde e a agente de combate a endemias em planos populares. Não existe, ou seja, a intenção é de uma substituição da atenção básica com esse tipo de proposta. E desconsiderando o que existe na atenção básica, que são a agente de combate a endemias e a agente comunitário de saúde, que é, no SUS, a única possibilidade de atuação. O agente comunitário de saúde e a agente de combate a endemias. Então, é como se a nossa Constituição dissesse que existem direitos a serem perseguidos, conquistados, e que isso depende da força da sociedade, da classe trabalhadora, porque é que mais precisa ampliar direitos, e que existe um bem, que ele é um bem pétreo, que é a saúde. E que nesse espaço vai ter trabalhadores que só vão se ocupar de atuar ali, nesse sistema, e que são agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. Ou seja, vocês só existem, esta categoria só existe porque existe uma Constituição que ontem fez 30 anos e só existe devido a lutas e conquistas de trabalhadores. Então, é importante a gente salientar isso. E que a gente possa entender que é a defesa que a gente precisa fazer de sociedade e que a gente vai ter que prestar contas para os nossos filhos e para os nossos netos pela nossa omissão. Quem se omitiu. É isso que eu falo sempre. O que vocês vão falar para os netos de vocês sobre este momento que a gente está vivendo? De qual lado que vocês estavam? Quais foram as bandeiras que vocês levantaram? E o que vocês estavam defendendo naquele momento? Porque quando a gente se dá conta que uma reforma trabalhista pode levar o meu filho que está para nascer a uma condição de ele não ter inúmeros dos direitos que a gente previu, e muito da condição de que ver o meu filho, ele não ter carteira assinada, ele ser contratado como um PJ, um CNPJ, e ele não ter direito a férias, ele não ter direito à licença saúde, ele não ter direito a um 13º, que são todas conquistas trabalhistas, e por isso que a gente diz de que a CLT foi destruída. Porque é isso que está nessa reforma trabalhista que foi estabelecida por esse golpe. E para as mulheres ainda é pior. Porque se a mulher quiser engravidar, ela não vai ter direito à licença maternidade. Se ela tiver nesta relação trabalhista. Então, isso tem a ver com o que a gente está discutindo aqui. Eu estou falando do futuro. Tá? O futuro dos trabalhadores, o futuro dos agentes de saúde, aí a gente comunitário de saúde, e a gente combate endemias. Então, é nessa perspectiva que a gente precisa estar bem calcado, de que sim, existem pessoas que estão a fim de ter muito lucro com a saúde. E a saúde do Brasil, ela tem uma outra condição.
O Brasil, por ele ter na sua Constituição estabelecido que a saúde é universal, e que ela é gratuita, e que ela deve ser estabelecida mediante políticas públicas. Então, as políticas públicas que vão dizer como que vai ser ofertada a saúde no Brasil. Mas ela tem que ser universal e gratuita. O que acontece? Existe uma reserva de mercado. É como se a gente tivesse um pré-sal, que só o Brasil pudesse explorar, e somente a população pudesse ser beneficiada. O SUS é isso. Ele é um pré-sal onde somente a população brasileira ou quem estiver no Brasil é beneficiado. Com a gratuidade, com a universalidade do acesso, com a equidade e todos os outros princípios de direitos estabelecidos na lei do Sistema Único de Saúde. Pois bem, se eu fosse um capitalista escroto, assim, pior de todos, que não está nem aí para a humanidade, ele quer ter lucro. Ele tem aos montes, eu já vou avisando. Não está nem aí para a classe trabalhadora. O que eu pensaria, e o meu setor fosse saúde, exploração da saúde, o que eu pensaria sobre o SUS? Primeiro, tem que desmontar o SUS. Porque esta reserva de mercado, a gente está falando de 206 milhões de pessoas que poderiam pagar para mim. Isso é uma reserva de mercado trilionária. Não estou falando de bilhões, estou falando de trilhões. E, por incrível que pareça, o planeta nosso, Terra, que tem alguns países que são em crise de consumo. Crise de consumo, eles precisam de consumidores para comprar ou para vender. E essa crise de consumo faz com que muitos países queiram explorar outros países. E assim que se deu toda a guerra do Oriente Médio, exploração de petróleo e tudo mais. No caso do Brasil, nós temos uma reserva de 206 milhões de pessoas na área da saúde e na área da educação, vou ensinar isso também. Tá? Então, isso, para eles, é um mercado que precisa ser explorado e vendido. Eles precisam vender saúde, ou seja, a saúde passa a ser uma mercadoria. E aos poucos a gente viu agora de que 20 anos vai ficar congelado e aquilo que não presta, enquanto Estado, está sendo privatizado, na concepção de quem hoje está no governo. E isso está acontecendo cotidianamente com o SUS. E aí tenta se vender de que existe algo melhor do que o SUS, tenta se mostrar de que os planos de saúde é que são bons e que o SUS é que não deixa que esses planos possam avançar e reduzir valores. O problema não são os planos, é o SUS e a agência que não deixa eles trabalharem da forma certa e poder fazer com que os valores sejam comercializados de forma mais adequada. Então, o sistema de saúde está sendo atacado cotidianamente. E de forma organizada, orquestrada e com pessoas muito poderosas. E não é por acaso que no mês passado teve um seminário para discutir em Brasília, discutir uma proposta alternativa ao Sistema Único de Saúde, com grandes empresários, com agências de saúde, com políticos importantes, e depois até posso passar para vocês essa proposta que essa confederação ela está propondo, inclusive, enquanto alternativa ao SUS, que qualquer um que olhar vai achar maravilhosa, mas isso tem um preço. E o nosso preço, no caso, é o bem maior nosso, que é a saúde. Então, é só para colocar para vocês de que, caso isso venha a acontecer, a categoria de agentes de saúde ela não tem mais sentido para existir
nesta concepção capitalista, até porque a lei só prevê a atuação de vocês no sistema de saúde. Então, defender o SUS e defender o agente comunitário de saúde e o agente de combate a endemias é defender o patrimônio público que é a nossa saúde. Então, é isso que eu queria só para iniciar essa discussão, porque é importante que outros trabalhadores também saibam de que quando se estabeleceu, e graças a muita articulação, e aí Mariana vai falar muito sobre isso, né, sobre esses que a gente também conseguiu estabelecer com algumas articulações, alterações desta lei, que ela estabeleceu as atividades dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Inicialmente ela era catastrófica, para a atenção básica principalmente, e isso tinha pessoas, inclusive, vinculadas às confederações, federações de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Então, todo mundo tem que saber disso, de que as articulações que são feitas para produzir leis, elas têm que ser muito bem discutidas, coisa que não foi, inclusive, com a Política Nacional de Atenção Básica. Por quê? Porque as pessoas podem até ter boas intenções, mas elas também podem ser induzidas a terem boas intenções e que no final vai ter um outro produto. E aí, para que vocês tenham ideia, a lei inicial, que foi a primeira proposta, que foi em 2016, ou seja, anterior à Política Nacional de Atenção Básica, e ela já estava influenciando a nova Política Nacional de Atenção Básica, de forma equivocada, ela estabelecia, inclusive, o ato privativo dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. E isto prejudicava enormemente a atuação da atenção básica. Enormemente. É como se a gente quisesse beneficiar uma única categoria sem pensar no que sustentava ela, que é a atenção básica. Ainda bem que teve muitos deputados que influenciaram nessa alteração e, inclusive, né, algumas instituições, e que se conseguiu adequar um pouco mais à Lei 13.595, que foi de 5 de janeiro, que depois sofreu veto, depois os vetos foram derrubados, e que possibilitou com que tivessem alguns artigos que garantem, né, um processo mais evolutivo. E aí, no processo de atualização, que Zezé já colocou, eu acho que isso é uma necessidade de qualquer pessoa. A gente precisa acompanhar o que existe da sociedade, né? A gente precisa, a todo momento, estar se atualizando, e aquelas pessoas que não se atualizam ficam como se estivessem para trás, estivessem menosprezadas, sem conseguir agregar valores, né? Então, são coisas que acabam acontecendo e que no conhecimento é a mesma coisa. E aí, só para tentar ter uma ideia, quem daqui ainda utiliza aquela colherzinha azul de soro, né, e orienta em casa o uso daquela colherzinha para fazer soro caseiro? Alguém tem aquela colherzinha? Vocês guardem aí, tá? Porque logo a gente abre um museu. Mas é importante a gente se dar conta. Por quê? Porque em algumas regiões ainda é necessário, mas hoje, raro. E a gente tem que se lembrar de que esta colherzinha azul foi que salvou vidas, e não foram poucas vidas que foram salvas. E quem é que tinha esta varinha de condão, que era aquela colherinha azul? Eram vocês. Com toda certeza eram vocês, né? E isso as pessoas às vezes esquecem disso. Esquecem, porque já é algo que já está ultrapassado, né? E por que teve essa mudança tão radical nos últimos anos, que foram os últimos, depois, inclusive, do governo Lula? Porque
vocês escreviam na ficha A, né? E muito do que os agentes de combate a endemias apontavam, inclusive, como problema endêmico, estava relacionado ao saneamento básico e acesso à água. Né? E a partir disso se construiu política séria. Água para todos, luz para todos, porque também precisava bombear a água. E isso tem a ver com o que vocês produziram de informação. Então, esta informação, este conhecimento que é de vocês, não pode ser, em momento algum, colocado como algo irrelevante da história. De jeito nenhum. E a gente também precisa entender de que agora, nesse contexto que a gente está vivendo, talvez não precise a colherinha, mas precisa de orientação sobre o uso adequado da água. E a gente está dentro de cidade. E a gente também precisa entender de que a água é um recurso escasso. Ou seja, nós precisamos agora agregar este conhecimento e levar para a comunidade. Ou seja, esta atualização, este conhecimento, isso é só um exemplo que eu estou dando, isso precisa de novo ser resgatado. A gente precisa reciclar todos os trabalhadores e a concepção de como a gente produz conhecimento. E existe uma população que está cada vez mais crescente e que, para que vocês saibam, em 2030, nós vamos ter 15%, essa é a previsão, 15% da população nossa vai ser de idosos. 2030 está logo aí. Está logo aí. E o número de crianças que estão nascendo é cada vez menor. E não é por um problema de que as crianças estão morrendo mais. Não, as crianças estão morrendo menos. Uma exceção de agora, do dado que saiu depois do golpe, que teve um aumento da mortalidade infantil, e que depois eu posso até discutir sobre isso, mas não vai dar tempo. E como está nascendo menos criança, nós vamos precisar de menos maternidades, menos creches e menos escolas. E a gente precisa se adaptar a isso. Isso eu estou falando para 2050, tá? Não é para agora, né? Para 2050. Porque esta é a tendência que a gente está tendo na sociedade. Tá? A gente já tem cidades com crescimento negativo, e grandes cidades. Tá? Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, crescimento negativo, para você ter uma ideia. Então, os agentes de combate à endemia, os agentes comunitários de saúde, enfermeiros e médicos precisam se adequar a esta nova realidade. A gente precisa se adequar a essa nova realidade. E aí é importante que não seja um conhecimento superficial. Ele tem que ser um conhecimento que ele agregue a população, porque todo mundo tem hoje um celular e que, se tiver uma dúvida, coloca no Google, né? Só que não dá para a gente ter simplesmente um conhecimento tão superficial quando a necessidade e as informações são muito dúbias na internet. E, então, isso é função formadora do sistema de saúde. Então, é para a gente poder entender esse tipo de situação. Agora, não é transformando a agente comunitário de saúde e a agente de combate a endemias em técnico de enfermagem. Não é mesmo. Porque o valor que precisa ser dado para o trabalhador é baseado naquilo que ele produz. Produz, que eu digo, não é produzir número, não. Produz de vida, produz de conhecimento, de alegria, de qualidade. E que os agentes comunitários de saúde conseguem, a gente combate endemias, consegue fazer isso muito bem. E, como o Zezé falou, esta proposta do Profades, ela é uma grande armadilha, de duas formas. Uma, que está relacionada ao processo que todos aqui vocês sabem e que ele é latente, de extinção da categoria. Vocês sabem disso. Existem grupos
articulados para extinguir com a categoria tanto de agente comunitário de saúde quanto de agente de combate a endemias. Né? Por quê? Porque vem como se fosse um alto custo o investimento nesta área. E que a retribuição, eu estou falando isso, não é minha palavra, por favor, né? E que isso é uma leitura que é feita, inclusive, no Conselho Nacional de Saúde, no Conselho Estadual aqui da Bahia, e em outros espaços que a gente vem debatendo. E que a retribuição destas categorias é muito pequena. Eu acho, no mínimo, equivocado esse tipo de leitura, mas muito equivocado. Tá? Por que eu falo isso? Muito porque eu já relatei para vocês desse dado histórico de vidas salvas, pelos estudos, inclusive, feitos pelo SIDAX, aqui da Bahia, e do professor Maurício Barreto e a sua equipe também, e que vem demonstrando a atuação da atenção básica, e isso inclui a agente comunitário de saúde, a agente de combate a endemias, deste modelo da estratégia de saúde da família como sendo fundamental para a redução da mortalidade infantil e redução da mortalidade materna. E também, hoje, esse ano saiu um artigo, que eu infelizmente esqueci o nome, mas depois eu posso falar para vocês o nome do professor e do artigo, onde a atenção básica ela influenciou na redução das internações por causas sensíveis à atenção primária. Ou seja, é o trabalho de vocês, é o que vocês levam para a comunidade e orientam a comunidade a buscar resolutividade e atendimento na estratégia da família, que faz com que essas pessoas tenham um atendimento lá mais próximo, também resolutivo, e que impede delas buscarem de forma desnecessária hospitais para serem internados. Então não dá para a gente simplesmente achar de que aquilo que é sensível no bolso de alguns é uma verdade. Porque não é verdade isso que está sendo colocado em relação ao alto custo relacionado aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. Porque quando algum gestor da área da saúde fala esse tipo de aberração, é porque ele não entende de saúde. Ele não entende de ser humano e é uma pessoa que está extremamente equivocada. Porque eu tenho muita clareza de que é um investimento que a gente tem nas pessoas, seja como trabalhador ou seja com quem está recebendo a visita desse agente. E aí, assim, eu vou tentar trazer para vocês alguns argumentos que depois vão ser melhor qualificados, né, eu acredito, por Mariana. Em momento algum na legislação, a formação de técnico de enfermagem está estabelecida para agente comunitário de saúde, muito menos para agente de combate a endemias. Tá? Nada da legislação. Nem a lei que foi publicada há pouco, é a lei que foi publicada esse ano, que se refere, inclusive, de atividades de agente comunitário de saúde de forma excepcional, ou seja, não é algo cotidiano, que caracterize enquanto uma função de técnico de enfermagem. Isso não existe. Tá? Esta condição de técnico de enfermagem para os agentes de saúde. Então, a portaria, inclusive, que é a portaria da atenção básica, ela também fala sobre essas atividades relacionadas ao agente comunitário de saúde de forma excepcional e que deve ser agregada à função dele, mas excepcionalmente. E excepcionalmente significa que aquela Dona Maria que não consegue vir até a unidade, mas que o médico ou o enfermeiro verificou que ela precisa de um atendimento específico, aquela condição, durante um período específico, aí o agente comunitário de saúde vai poder verificar pressão ou glicemia ou fazer um curativo, desde que tenha equipamento e capacitação específica para tal, tá? Com base no que existe na legislação. Em momento algum fala sobre técnico de enfermagem.
E aí tem uma outra aberração ainda maior, que é querer impor isso para o agente de combate a epidemias. Porque daí desvirtua totalmente o que é a função do agente de combate a epidemias e que não tem uma linha sobre, na legislação e portaria normativa nenhuma, sobre a atuação do agente de combate a epidemias em atividade direta assistencial a alguma pessoa. E para piorar ainda, que é a vergonha alheia que eu tenho, que é ver um gestor que é responsável por a saúde do Brasil propor esse tipo de situação para os agentes de combate a epidemias em um momento onde o mundo inteiro está sofrendo de epidemias causadas por vetores. Isso, para mim, é uma vergonha alheia, porque tirar milhares de agentes de combate a epidemias do território, de atuação, de combate a esses vetores, é assinar um atestado de burrice. Porque a estratégia, ela é algo absurda, onde você, imagine a situação, você tem vetores que estão lá na comunidade, tá? E aí, esses vetores, você sabe que são os que acometem a população. Aí você tem acorda demanda, como o Zezé falou, acordou demanda, não, vamos colocar os agentes de combate a epidemias que deveriam estar atuando neste território, orientando a população e atuando diretamente nesta região. Eu vou tirar eles de lá e vou colocar eles dentro de uma sala de aula para poder fazer um curso de técnico de enfermagem. Eu disse, qual é a relação que tem? Nenhuma. A única coisa que vai acontecer é que a população vai ficar exposta e que nós vamos ter uma pandemia. Não vai ser uma epidemia, vai ser uma pandemia mesmo, que vai pegar desde o Rio Grande do Sul até Manaus, um problema sério que é o que a gente já está vivenciando hoje. Imagine a situação de febre amarela, chikungunya, dengue, zika, isto sendo disseminado de forma absurda no país inteiro, porque alguém resolveu acordar e tirar os agentes de combate a epidemias do território, da sua atuação. E querer, inclusive, colocar ele numa outra atividade, enquanto técnico de enfermagem, sabendo de que nós temos técnicos de enfermagem para além da necessidade estabelecida. Ou seja, você ainda por cima vai gerar desemprego. Ou seja, eu não consigo entender qual é a lógica de alguém querer estabelecer esse tipo de programa. E a única coisa que a gente pede é que ele seja sumariamente excluído. Agora, se quiser pegar este recurso que está sendo direcionado para esse curso de técnico de enfermagem, que beira nas cifras de bilhões, para capacitar e para formar agente de combate a epidemias ou agente comunitário de saúde, enquanto técnico, ótimo, porque inclusive é isso que está na lei. Então, eu acho que a gente tem claramente que está estabelecido que este problema que foi criado, ele tem solução. E a solução é investir nos trabalhadores, na área de atuação deles, e que é onde eles detêm o maior conhecimento e que podem, inclusive, ser valorizados a partir disso. Então, eu acho que eu trouxe inúmeros argumentos aqui para que a gente faça a defesa do sistema de saúde, a defesa do espaço democrático e também para que se qualifiquem essas propostas a partir de debates, né, de quem realmente tem a sensibilidade, quem está no cotidiano, para que não ocorra esse nível de aberração. E também, eu acho que a gente traz, eu falo a gente, nós, porque Zezé também comunica dessa situação, a gente traz solução para essa proposta.
né? E é isso que a gente quer. A gente quer valorizar os trabalhadores a partir de um debate franco, um debate que ele realmente inclua, né, os trabalhadores, e não simplesmente querer estabelecer uma estratégia de exclusão que seria, inclusive, a condição de os agentes serem excluídos, né, dessa construção. Bom, eu vou terminar, inclusive antecipadamente, né, porque me pediram aqui, tem mais 5 minutos, mas eu queria realmente assim, agradecer, e eu queria também ouvir um pouquinho Mariana, porque nós vamos ter que sair daqui a pouquinho. O motorista está lá já me esperando, mas eu vou deixar ele esperando mais um pouco, porque eu queria ouvir Mariana, porque eu acho que a gente tem a aprender muito. Né? Eu agradeço mesmo até o convite do SIDAX, de poder estar na mesa junto com o Zezé, com a Mariana, porque eu tenho muito a aprender. Nós todos temos muito a aprender. Eu tenho a humildade, né, de saber de que o outro ele tem como me atingir, ele tem como me ensinar, ele tem como trocar conhecimento comigo, né? Porque nós estamos sempre em mudança. Então, em construção cotidiana. E aí, eu acho que oportunizar que eu estivesse aqui hoje com elas, eu acho que para mim é ótimo mesmo, e eu tenho a agradecer. E aí, eu vou ficar um pouquinho aqui para também ouvir as dúvidas de vocês, né? E aí a gente continua o debate. Muito obrigado.